nós estamos aqui meditando numa série de estudos sobre Cristo e a lei. E hoje nós estaremos falando sobre os mandamentos da lei de Moisés, citados por Jesus e pelos apóstolos. Então, é de suma importância observarmos o que Jesus confirmou para o período da graça dos mandamentos lá da lei de Moisés. Quero ressaltar aqui a lei de Deus, dizendo que não existe no mundo uma lei tão perfeita como a lei de Moisés que o Senhor entregou a ele. Não existe perfeição maior do que a lei de Deus. Ela é magnífica, ela é extraordinária. No mundo não existe um padrão moral mais elevado do que a lei de Moisés. O próprio Tiago disse que a lei do Senhor é santa, é pura e é perfeita. Não existe outro padrão moral instituído na face da terra do que o padrão moral de Deus dado a Moisés através da sua lei. Não existe um padrão mais santo, mais puro, mais perfeito do que a lei de Deus. A questão é que o problema não está na lei de Deus. A lei de Deus é perfeita. Nós é que somos imperfeitos. A lei de Deus é santa. Nós é que somos pecadores. A lei de Deus é pura. Nós somos impuros, imperfeitos. O problema está em nós que somos transgressores da lei de Deus. Todos nós transgredimos contra a lei de Deus. Todos nós somos pecadores. A palavra pecador ou pecado significa errar o alvo. O alvo é a lei de Deus, que quer que a atinjamos. Mas todos nós erramos esse alvo. Todos nós erramos contra a lei de Deus. Todos nós erramos contra os mandamentos de Deus. Ninguém conseguiu jamais atingir a sua perfeição. Porque se conseguíssemos atingir a perfeição da lei de Deus, não precisaríamos de Jesus. Não precisaríamos que Jesus viesse a este mundo, cumprir a lei por nós, atingir o padrão de homem perfeito de Deus, pela lei de Deus, e trazer um novo pacto para nós, mediante a sua morte na cruz. Se a lei pudesse nos vivificar, como disse o apóstolo Paulo, se a lei pudesse trazer vida ao pecador, então a justificação seria mediante a lei de Deus. Não precisaríamos da providência de Deus, da solução de Deus, de enviar Jesus Cristo, de mandar Jesus Cristo. É por isso que pela sua graça somos salvos, porque não conseguimos atingir a perfeição de Deus. Então Deus, mediante a sua graça em Cristo, nos salvou. Mas pelas obras da lei, nenhuma carne jamais poderá ser justificada perante ele. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos erraram o alvo. Todos transgrediram contra a lei de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, a lei de Deus é perfeita, mas todos temos transgredido contra ela. E hoje nós estaremos falando sobre os mandamentos da lei de Moisés, citados por Jesus e pelos apóstolos. Lembre-se, a lei de Moisés está lá nos 5 livros, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os mandamentos da lei de Moisés, para serem praticados pela igreja, precisa encontrar confirmação no Novo Testamento. Senão não pode ser válido para o tempo da graça.
Então eles precisam ser analisados com sinceridade, com zelo, com cuidado na palavra de Deus, sem distorção. Existem aqueles que fazem distinção entre os 10 mandamentos e os demais mandamentos da lei de Moisés. Esses exaltam os 10 mandamentos e dizem que eles devem ser praticados mesmo no tempo da graça. São aqueles exatamente que dão ênfase, por exemplo, à guarda do sábado, que é o 4º mandamento dos 10 mandamentos. Então querem introduzir no tempo da graça a guarda do sábado. Então, mas Jesus e nem os apóstolos nunca disseram isso, ou seja, nunca disseram que os 10 mandamentos é para o tempo da graça. Nem Jesus e nem os apóstolos nunca fizeram essa distinção entre os 10 mandamentos e o restante da lei de Moisés. Os 10 mandamentos faz parte da lei de Moisés, está introduzido na lei de Moisés. Aquilo que é ensinado na lei de Moisés, precisamos encontrar algum apoio no Novo Testamento para ser aprovado, para ser respaldado como doutrina da graça. Faça ele parte dos 10 mandamentos ou não, tem que encontrar confirmação por Jesus. Que Jesus é o dono da lei, Jesus é o Senhor da lei. Ele pode fazer qualquer observação da lei que quiser, porque Ele é o Senhor da lei. E uma observação aqui importante é que a palavra decálogo, que estaremos citando essa palavra aqui, decálogo, significa os 10 mandamentos da lei de Deus, que está escrito lá em Êxodo capítulo 20. Vejamos então os mandamentos confirmados por Jesus. O primeiro texto do Novo Testamento em que nós encontramos Jesus fazendo referência à lei de Moisés e fazendo algumas observações sobre esses mandamentos lá da lei de Moisés, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 ao versículo 48. Então, o grande sermão de Jesus, o sermão da montanha, ou o sermão do monte, ali está o padrão elevado de Deus, agora por meio de Jesus Cristo, para o tempo da graça. E Jesus faz citação de alguns mandamentos de Moisés, e ele faz observação em cada um deles, dá a sua interpretação, a interpretação divina, a interpretação de Deus. E em primeiro lugar, Jesus, nesse texto aqui de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 41, Jesus, no versículo 21 ao 24, Jesus cita o primeiro mandamento aqui, que está lá na lei de Moisés: não matarás. No versículo 21 ao 24, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, vamos ouvir o que Jesus vai dizer a respeito desse mandamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentado a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te depressa com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Olha o padrão elevado de Jesus aqui. Jesus confirma este mandamento, não matarás, e vai além, porque existem mandamentos na lei de Moisés que foram anulados. Existem outros que são confirmados, mas existem aqueles que são interpretados por Jesus, e a interpretação de Jesus vai além do entendimento religioso, vai além do entendimento humano, vai além daquilo que os fariseus ensinavam. Os fariseus ensinavam que não matarás é o ato de matar de verdade alguém, tirar a própria vida daquela pessoa.
Mas Jesus vai além, dizendo que se você não perdoar seu irmão, se você não se reconciliar com seu irmão, se você não perdoar, guardar mágoa do teu irmão no seu coração, você já matou seu irmão. Jesus está dizendo que a lei que ele agora está trazendo é aquela lei não da letra lá escrita no papel, mas no coração. Porque alguém que tem ódio, que tem mágoa, que tem inimizade com alguém, no seu coração já matou. Tem tantas pessoas que desejam a morte, desejam o mal para alguém. Este talvez nunca tirou a vida de ninguém, mas em seu coração diante de Deus já matou. Veja que a lei de Jesus vai mais além do que a lei de Moisés em alguns mandamentos. Jesus vai acrescentando mais ainda. Por quê? Porque o mandamento de Jesus, o mandamento supremo de Jesus é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando se trata desses mandamentos da lei de Moisés, Jesus vai além da letra. Então esse mandamento aqui é confirmado por Jesus. Se alguém não perdoar a seu irmão, é o mesmo que matar. Jesus disse que será réu de juízo. Jesus disse que será réu do fogo do inferno. Olha como Jesus aqui nos parece tão duro. Ele é Deus e ele está fazendo a interpretação aqui para a lei da graça. Em segundo lugar, Jesus disse: não adulterarás. Está escrito lá no capítulo 5 de Mateus. Jesus aqui faz uma observação também à lei, nos versículos 27 ao 28. Este mandamento aqui também encontra no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. O primeiro, não matarás, encontra-se no Decálogo, e este segundo, não adulterarás, também encontra no Decálogo. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. O próprio Deus dizendo: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Esse é outro mandamento que vai além da interpretação dos fariseus, que diziam, pregavam que adultério é o ato, é o momento ali do ato sexual, da traição. Mas Jesus nos ensina que esta lei, ela é transgredida contra Deus no coração. Porque se alguém cobiçar uma mulher, já em seu coração cometeu adultério. É o mesmo que ter ido para o ato. Então, o mandamento de Jesus é esse. E os judeus pensavam que o adultério era o ato, mas Jesus, porém, ensina que ele está no coração, a cobiça, o desejo, o adultério. Um olhar apenas já adulterou, porque quem adultera já não ama o seu irmão. Quem adultera transgride o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o seu próximo não adultera, não cobiça, não deseja. O terceiro mandamento que Jesus cita aqui, que não se encontra no Decálogo, Jesus fala sobre o divórcio, no versículo 31 ao 32. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, a faz adúltera. E quem casar com a repudiada comete adultério. O mandamento elevado de Jesus é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem pede carta de divórcio a sua mulher por qualquer motivo, já caiu deste mandamento. Não ama de verdade o seu próximo, já caiu, já transgrediu segundo o mandamento de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa com quem se casou e com quem fez votos no altar de viver o resto da vida com aquela pessoa e de amar aquela pessoa, independente das circunstâncias, agora por qualquer motivo, olha para ela e diz: você está feia, não te quero mais, quero o divórcio. Que amor é este? Então Jesus é contra todo aquilo que fira o relacionamento do amor com o nosso próximo. E Jesus então só abre parênteses aqui
só concorda com este mandamento aqui, faz uma observação num ponto aqui, numa questão aqui, num motivo só. Jesus só é favorável ao divórcio numa só condição, desde que haja infidelidade por parte de algum dos cônjuges. Caso contrário, não existe nenhum motivo para o divórcio por Jesus. Jesus não aprova esse mandamento de pedir divórcio por qualquer motivo. Jesus é contra esse mandamento, pedir esse divórcio por qualquer motivo. O quarto mandamento que Jesus cita da lei de Moisés está nos versículos 33 e 34. Não jurarás, ou não perjurarás. Em algumas versões vamos encontrar não perjurarás, ou não jurarás. Este mandamento também não encontra-se no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos. Versículo 33, Jesus disse: igualmente ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Era o que estava escrito lá na lei de Moisés. Jesus, porém, faz uma observação a este mandamento. Jesus disse: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Jesus está dizendo que a lei de Moisés dizia que não devemos fazer juramento falso. Jesus está proibindo aqui qualquer tipo de juramento, não apenas só o juramento falso. Não farei juramento falso, mas qualquer tipo de juramento. Jesus está dizendo que devemos ser verdadeiros, que a nossa palavra seja sim, sim ou não, não. O que passa disso é do maligno. Ou seja, Jesus disse que não precisa a gente estar jurando com a nossa palavra. Temos que ser verdadeiros e as pessoas acreditarem em nós como verdadeiros, sem precisar fazer juramentos. Os judeus faziam esse tipo de juramento quando ia dar sua palavra em algum negócio, em alguma coisa, dar palavra de juramento. Jesus está dizendo que nós temos que ser verdadeiros sem precisarmos fazer qualquer tipo de juramento. Dizer sim, sim ou não, não. A nossa palavra ser a verdade. Porque Satanás é o pai da mentira. Existem pessoas que em tudo fazem juramentos hoje. Jura pelo nome da mãe, jura pelo nome do pai, jura até pelo nome de Deus, pela cruz, faz juramento botando o nome de Deus no meio, usando o nome de Deus em vão. Pessoas que por brincadeira fazem todo tipo de juramento, e Jesus não é favorável a juramentos, seja falso, seja verdadeiro. Jesus não é favorável. Então existem pessoas que brincam com isso. O mandamento de Jesus é este, que o nosso falar seja sim, sim ou não, não. Quinto mandamento que Jesus faz citação aqui é olho por olho. Está no versículo 38, não se encontra no Decálogo. Ouvistes que foi dito olho por olho e dente por dente. Versículo 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. Essa palavra resistais, que vem de resistir ao homem mau. Mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então esse mandamento aqui é anulado por Jesus. Jesus não concorda com este mandamento. Então, se o mandamento de Jesus é o amor, então olho por olho não é aprovado por Jesus. Jesus não aprova a vingança, porque aqui, nesse mandamento lá da lei, está sobre a vingança. Como eu disse aqui, a lei de Deus é perfeita. Nós, os seres humanos, é que somos falhos. E quantos
querem fazer justiça com as suas mãos e erram, porque as nossas mãos são pecadoras. Quantas injustiças cometidas, quantas vinganças feitas injustas. Deus é justo, mas o homem é injusto. Quantas barbaridades os judeus cometeram diante dessa lei perfeita de Deus, olho por olho, dente por dente. Ou seja, quem realmente cometeu um crime deve morrer por aquele crime. A lei de Deus é perfeita para o homem. Ela está numa balança só, deve ser justa. Mas os homens eram injustos, como é ainda hoje. Existem penalidades para uns e outros não. Existe pena de morte para uns e outros não. Existe a injustiça nas mãos dos homens. E por causa dessa injustiça, Jesus, ele anula esta lei, olho por olho, dente por dente. E Jesus também vai além, dizendo que se alguém nos bater a face, devemos oferecer a outra. Ou seja, Jesus não apoia a vingança. Jesus não apoia a vingança. A lei de Jesus é o amor. Jesus não aprova esse mandamento, pagar o mal pelo mal, pagar na mesma moeda. Se alguém te bater na tua face, oferece-lhe a outra. Se alguém pisar você e machucar você, perdoa-lhe, como fizeram com Jesus. Jesus foi pendurado na cruz e nunca se vingou. Pelo contrário, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E muitos ali depois se convertem a Cristo. Já imaginou se Jesus tivesse usado de vingança? Muitos não teriam sido salvos, como o ladrão da direita, como o centurião de Jerusalém. E como o apóstolo Paulo mais tarde também, quando ele participa da morte de Estevão, desse servo de Deus, e mais tarde se converte. A vingança, a Bíblia diz, pertence ao Senhor. A vingança pertence a Deus. Deus está vendo tudo. Se alguém me bate na face, Deus está vendo. Se alguém tem que fazer vingança, é Deus. Porque a vingança pertence ao Senhor. E não eu que tenho que fazer com as minhas mãos. Então Jesus está dizendo isso, que nós não temos que fazer justiça com as nossas mãos. Deus está vendo tudo. Deus está vendo, Ele não está longe. Então Jesus, Ele anula este mandamento, olho por olho, dente por dente. Jesus cita em sexto lugar um outro mandamento e último aqui, nos versículos 43 ao 44, ele disse: ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus aqui, nesse mandamento, só a primeira parte é aprovado por ele. A segunda parte encontra reprovação por Jesus. A primeira parte diz: amarás o teu próximo. Jesus atesta esse mandamento. A segunda parte não é aprovado por ele quando diz: e odiarás o teu inimigo. Jesus vai mais além dizendo: amarás também o teu inimigo. A lei de Moisés diz: e odiarás o teu inimigo, mas eu vos digo, amarás o teu inimigo também. Quando se trata do amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, Jesus vai mais além. Então, Jesus não concorda com a lei de odiarás o teu inimigo. Aqui em Mateus capítulo 5, nós podemos observar que Jesus cita 6 mandamentos da lei de Moisés. Os 2 primeiros estão no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos: não matarás e não adulterarás. E 4 desses mandamentos não se encontram nos 10 mandamentos de Moisés. Ele cita 6 mandamentos aqui da lei de Moisés, mas não cita a guarda do sábado. Muitos outros mandamentos da lei de Moisés também não são citados por Jesus. O segundo texto que Jesus faz referência à lei de Moisés está em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 19. Ele citou os mandamentos aqui quando um jovem rico havia lhe procurado e ele perguntou: quais são os mandamentos? Quando Jesus disse que ele deveria observar os mandamentos. Ele disse: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: tu tens observado os mandamentos? E ele perguntou:
Quais são os mandamentos? E Jesus então cita esses mandamentos aqui. Respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja aqui que Jesus cita 5 mandamentos do Decálogo. Ele cita para esse jovem aqui rico, e ele cita esses 5 mandamentos aqui do Decálogo, mas ele não faz referência ao sábado. E Jesus está falando aqui exatamente dos mandamentos, nosso relacionamento com o nosso próximo. Porque os 10 mandamentos são divididos em 4 mandamentos que fala do meu relacionamento com Deus, que são os mandamentos verticais, e os 6 demais mandamentos que fala do mandamento horizontal, que é do meu relacionamento com o meu próximo. Então, se eu amo o meu próximo, então eu não mato. Se eu amo o meu próximo, então eu não adultero. Quem ama o seu próximo não furta, não rouba. Quem ama o seu próximo não vai levantar falso testemunho dele, mentira ao seu respeito. Então, quem ama o seu próximo, ama seu pai e sua mãe, que são as pessoas mais próximas de nós. Quem ama o seu próximo não transgride nenhum desses mandamentos. Então veja que Jesus aqui cita esses 5 mandamentos do amor ao nosso próximo. Por que será que Jesus não cita o sábado? Todas as vezes que ele faz menção dos mandamentos, ele não cita nenhuma vez a respeito da guarda do sábado. O terceiro texto que Jesus faz referência à lei de Moisés está em Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Perguntou então o doutor da lei a Jesus. E Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Esses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quem guarda esses mandamentos, guarda a lei e os profetas. Certo? Então, deve observar isso aqui. Então, por isso que Jesus disse: o mandamento semelhante a este, ou seja, semelhante ao amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Porque João vai dizer que se eu digo que amo a Deus, que não vejo, mas odeio o meu irmão, qual vejo todo dia, eu não posso amar a Deus de verdade. Porque este mandamento é semelhante a amar a Deus. Porque se eu amo a Deus, devo amar o meu próximo. Mas se eu não amo o meu próximo, estou provando que não amo a Deus. Então Jesus construiu os seus 2 mandamentos fora do Decálogo, ou seja, fora dos 10 mandamentos de Moisés. Ele citou exatamente Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levítico capítulo 19, versículo 18, e juntou esses 2 textos, o primeiro em Deuteronômio, o segundo em Levítico. Ele não usou Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos. Então isso quer dizer o que para nós? Isso atesta que não existe nenhuma superioridade dos 10 mandamentos em relação aos demais mandamentos da lei de Moisés. Se fosse assim, Jesus teria feito menção então da guarda do sábado, que está lá nos 10 mandamentos. Então a lei de Moisés é um todo. Ou guardamos toda a lei de Moisés, ou não guardamos nada. Se transgredimos em um só mandamento, somos culpados de todos, disse Tiago, o apóstolo Tiago. Seja lá qual mandamento que venhamos a transgredir, seja nos 10 mandamentos ou em qualquer outro mandamento fora dos 10 mandamentos. Tiago não faz menção que é se transgredirmos algum mandamento dos 10 mandamentos. Tiago diz que toda a lei, se eu transgredir um mandamento, sou culpado por todos. Então, esse é o ensinamento da graça, esse é o ensinamento de Jesus. No próximo programa, estaremos aqui dando continuidade, falando sobre os mandamentos citados nas epístolas. E nós estaremos orando nesse momento, porque eu sei que você precisa de oração. Sua família também precisa de oração.
Jesus é a graça de Deus para você. Você precisa de Jesus. Não tente alcançar a justificação de Deus por meio das tuas obras. Tu estarás perdido para sempre diante de Deus, achando que a tua bondade, as tuas obras vai te fazer entrar no reino de Deus. Talvez você pense que muitas pessoas que partiram vão encontrar um lugar bom lá porque foi uma pessoa boa aqui na terra. Jamais. Ninguém vai ser justificado diante de Deus achando ser uma pessoa boa, porque todos pecaram e necessitam da graça de Deus, necessitam do perdão de Cristo, necessitam de Jesus. Eu vou orar nesse momento por você. Oh Deus bendito, Deus amado, Deus querido, Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, o Senhor da lei, o Senhor perfeito, que entregou nas mãos de Moisés algo tão perfeito que é a tua lei. Mas nós somos tão imperfeitos, nós somos pequenos pecadores, nós viemos do pó e para o pó tornaremos, nós somos impuros, Senhor, nós não conseguimos atingir tal perfeição que o Senhor entregou a Moisés, mas por meio de Jesus Cristo nós conseguimos atingir, porque Ele atingiu por nós. A nossa fé nele nos faz justos diante de Deus. Ó Deus, obrigado, porque se não fosse a tua graça por intermédio de Jesus Cristo, ó Senhor, estávamos todos perdidos, condenados eternamente. Mas o apóstolo Paulo disse que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, não há nenhuma maldição para aquele que está em Cristo Jesus. É neste nome que confiamos e oramos para que todos os nossos ouvintes confiem neste nome, confie nessa pessoa, confie na graça de Jesus e siga os mandamentos de Jesus, siga a sua lei, a lei de Jesus, o grande mandamento de amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com todo o entendimento e amar o seu próximo como a si mesmo. Que perdoe o seu irmão, que perdoe o seu inimigo, que ame aqueles à sua volta, que ame o seu vizinho, que ame a sua família, que ame o seu cônjuge, que ame os seus filhos, que ame e perdoe aqueles que têm ferido, machucado. Aquele que ama não deseja o mal, não levanta falso testemunho, perdoa e faz o bem, não retribui com o mal, mas faz o bem, não se vinga. Então o amor é o padrão elevado de Jesus, é a lei de Jesus, é o amor. Jesus veio para confirmar a lei do amor, a lei da graça é o amor. Devemos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos ensinou. Tenha misericórdia de todas aquelas pessoas, Senhor Deus, que muitas vezes não gosta da gente, não nos ama, mas nos ensina a, em vez de fazer o que elas fazem conosco, a amar de verdade, a retribuir este amor com todo o nosso coração. Então nos ensina a tua lei, em nome de Jesus. Amém.